Paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3 da nossa revista de jovens do quarto trimestre de 2022. O tema dessa lição é a liderança de Moisés. O texto principal está em Êxodo, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: O Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. O resumo desta lição é: Deus quem escolhe o líder, mas cabe a ele se preparar para exercer sua vocação com excelência. Os objetivos dessa lição: explicar o preparo para a liderança na vida de Moisés, compreender como se deu o chamado de Moisés e mostrar a importância do líder saber delegar tarefas. O nosso texto bíblico está em Êxodo, capítulo 18, do versículo 14 ao 27, que eu vou ler depois. E o que nós precisamos entender? Na nossa vida existem processos, e esses processos, eles servem para nos aperfeiçoar na obra de Deus. Posso trocar essa palavra processo por ciclos. Nossas vidas são feitas de ciclos, e nós vemos isso sendo estabelecido por Deus na Bíblia. Ciclos, por exemplo, ciclos de 7 anos, ciclos que vão se renovando de 7 em 7 anos, até mesmo o período de descanso da terra. Por 6 anos semeará e vai trabalhar a terra. O 7º ano é o ano de descanso para a terra, é um ciclo. Quando vai para o 8º, o ciclo se inicia. Então nós temos vários ciclos que Deus estabeleceu. Tem os ciclos das estações do ano. O que são isso? São processos. E nós passamos por processos na nossa vida. E Moisés, que não foi diferente dos outros personagens bíblicos, também passou por processos. Moisés, ele tem uma história linda, onde houve grandes períodos, vamos falar assim, de ciclos ou de processos de preparo, até Moisés chegar aonde chegou, até Moisés ter o reconhecimento que ele tinha diante de Deus, primeiramente, e depois diante do povo. Então Moisés, ele passou por um processo muito forte, de crescimento espiritual. Começou já no seu nascimento com a perseguição. Faraó queria que as crianças morressem, e os seus pais tomaram uma decisão de colocar Moisés no rio, mas não de jogar ele para morrer, mas de entregar ele nas mãos de Deus e deixar Deus cuidar. Ou seja, Moisés foi para o rio, que para muitos era o rio da morte, porém para Moisés foi o rio da vida, que o conduziu para iniciar um processo de preparação para ser o grande profeta de Deus e o libertador do povo do Egito, aquele que estava à frente conduzindo todas as coisas. Então, Moisés, ele teve o primeiro processo, que a gente chama de processo familiar, o preparo no meio da família. A filha de Faraó achou Moisés no rio, tirou ele e devolveu ele para sua mãe cuidar, até ele ser desmamado. Essa idade de ser desmamado, há algumas controvérsias, mas estima-se aí que de 4 até 7 anos de idade a criança era desmamada, e depois ela já podia, vou falar assim, caminhar sozinha. Então Moisés, foi tirado das águas, foi entregue de volta para sua mãe recebeu, para poder cuidar do próprio filho, lógico, sem a filha de Faraó saber. E Moisés começou esse preparo dentro de casa. Como foi esse preparo? Eu imagino, que a Bíblia não nos dá detalhe, mas a sua mãe contando as histórias, as promessas que Deus fez para Abraão, para Isaque, para Jacó, sua mãe contando das grandezas de Deus, já colocando aquela sementinha no coração de Moisés. Eu imagino, porque a Bíblia também fala isso,
que Moisés, ao acordar, sua mãe já orava com ele, já lhe ensinava sobre Deus, ao almoçar, ao se deitar, o dia todo, aquele tempo precioso, né, que é da criança ser desmamada, a sua mãe o tempo todo ali falando na cabeça de Moisés, plantando a sementinha, para que Deus fosse colocado no coração de Moisés. Olha o papel fundamental dos pais no processo de criação e principalmente nos primeiros anos de vida da criança. Por isso que a palavra diz, ensina o menino, a criança, no caminho que ele tem que andar, que quando ele crescer, ele não se desviará dele. Moisés ficou, vamos falar assim, um tempo fora do povo e da presença de Deus, mas ele voltou e voltou com força total. E aquela semente que foi colocada ali no seu coração, ela foi muito importante. Então o papel dos pais no preparo, né, do caráter para a vida secular e do caráter para a vida espiritual é muito importante. E isso nós podemos trazer para os nossos dias, quando nós falamos de uma pessoa que aceita Jesus, que nasce de novo, ela é uma criancinha na fé. Essa criança na fé, ela precisa dos pais ali bem perto, o tempo todo colocando Deus no coração, plantando a semente, porque a palavra de Deus ela não muda. Ela fala, ensina ali o menino, a criança, no caminho que ele tem que andar, e quando crescer não se desviará. Então se a pessoa acabou de aceitar Jesus, e você começar a ensinar ela o caminho, você ficar em cima, você falar o tempo todo. Hoje nós temos um recurso aí das redes sociais, WhatsApp, internet, tem ligação, hoje está fácil de ligar para as pessoas, você pode ligar de manhã, de tarde, à noite, você pode ficar falando com a pessoa todos os dias, colocando a sementinha, orando com ela. Para quê? Para que ela cresça e não se desvie do caminho do Senhor. Porque hoje nós vemos muitas pessoas aceitando a Cristo na igreja e elas se desviam, elas não ficam. Por quê? Porque a semente não foi colocada nesses primeiros momentos da conversão, quando ela nasce, quando ela é um bebezinho na fé. Então, o preparo de Moisés foi fundamental até o período do desmame ali com seus pais. E o novo convertido precisa ser preparado durante esse período de desmame, que nos nossos dias cada um tem o seu período de amadurecimento, mas precisa ser preparado e sementinha todo dia na cabeça deles. Isso é muito importante. Depois Moisés foi para o palácio de Faraó. E isso também é muito interessante, porque lá, de acordo com Estevão, em Atos capítulo 7, Moisés foi preparado, foi treinado, ele aprendeu toda a ciência do Egito. A gente fala, né, da construção das pirâmides, da engenharia, da matemática, dos cálculos, tinha lá a questão do embalsamento, a pessoa morria, né, ela tinha todo um preparo para que o corpo durasse muito tempo. O que é isso? É ciência, medicina. Moisés foi treinado em toda essa ciência do Egito, enquanto esteve ali no palácio do faraó, até completar ali seus 40 anos. Então vamos pôr aí mais ou menos que ele ficou 33 anos ali mais ou menos, dentro do palácio de Faraó, aprendendo, estudando. A Bíblia fala que Moisés, ele era letrado, ele conhecia a ciência. Estevão fala que ele era poderoso em palavras. E quando Estevão fala isso no capítulo 7, cai por terra aquele jargão evangélico que Moisés era gago. Não, ele era poderoso em palavras, ele era um excelente orador, ele tinha as características de um líder, ele foi treinado a vida inteira para ser líder dentro do palácio de Faraó. Então ali ele aprendeu muita coisa, e ele nunca se esqueceu da sementinha que foi plantada pela sua mãe. A Bíblia fala que lá em Hebreus 11, Moisés ele fez a escolha que foi, presta atenção, hein? A escolha que foi fundamentada e inspirada e motivada pela sementinha que a sua mãe e seu pai colocou ainda quando ele era criancinha, de falar de Jesus. Hoje nós precisamos ouvir os nossos filhos, as nossas crianças falando assim: eu quero ser pastor,
eu quero ser um cantor, eu quero ser um músico na casa do Senhor, eu quero ser um ganhador de almas, eu quero falar de Jesus para todo mundo. Nós temos que ouvir as nossas crianças falando isso, mas para elas falarem isso, nós temos que colocar a semente nelas, nós temos que incentivar, gerar esse desejo, criar essa necessidade nelas, delas quererem mais Jesus Cristo. Então Moisés, enquanto esteve ali esse período no palácio de Faraó, ele foi treinado. E outra, ele foi treinado em artes marciais também. O treinamento ali era completo, anos e anos treinando, estudando. Por quê? Porque a cultura falava que você tinha que ter o corpo são e a mente sã. Então eu tinha que ter muito conhecimento e o meu corpo, ele tinha que ser saudável e habilidoso, né? Então é algo muito forte o treinamento de Moisés, a ponto que quando Moisés saiu do palácio, foi para o meio do povo, por causa daquela sementinha que a mãe plantou, né? Muitas vezes a gente vê, os meus filhos cresceram na igreja, aí se desviaram da presença do Senhor, quando ficam jovens, os pais entram em desespero e tal. Entenda uma coisa, a semente que os pais de Moisés colocaram em seu coração, fez com que gerasse desejo no coração dele estar no meio do povo. Olha que coisa maravilhosa. Então nós temos que plantar a semente no coração dos nossos filhos, para eles estarem no meio do povo, para eles terem o desejo de estar na igreja. Eles precisam pedir: pai, eu quero ir para a igreja, mãe, eu quero ir para a igreja, eu quero estar no culto, eu quero ir para a igreja. Nós temos que gerar esse desejo, tem que ser algo que atraia eles, e tudo depende da forma como nós colocamos a semente nos seus corações. Se a semente não foi colocada de uma forma correta, né? Se ir para a igreja era um peso, essa criança, quando crescer, vai sentir esse peso e não vai querer ir para a igreja. Agora sim, se a igreja é a coisa mais importante do mundo, o melhor lugar para ela estar, quando ela crescer, ela vai querer estar no melhor lugar para ela estar, na casa de Deus. Então nós temos que entender que isso é um papel fundamental dos pais no preparo, porque quando ela for para o mundo, igual foi Moisés, né? Moisés foi para o mundo, foi para o palácio de Faraó, Moisés foi para a escola de Faraó, os nossos filhos vão para a escola secular também. Moisés foi treinado na ciência, em artes marciais, em tudo. Nossos filhos e nós também trabalhamos para Faraó, trabalhamos no mundo. Ou seja, é todo um processo, é um preparo, são ciclos de vida. Então, Moisés passou pelo ciclo da sua família, Moisés passou pelo ciclo de Faraó, de estar na casa de Faraó, de estar no templo, de aprender as artes, a ciência e tudo mais. Nós também passamos por esses ciclos. Então a pessoa aceitou Jesus, ela precisa dos pais na fé, colocando a sementinha, estando ali o tempo todo. Ela desmamou, teve maturidade, agora ela precisa aprender a se relacionar no seu local de trabalho, na sua escola, no seu dia a dia, com a sua vizinhança, com a sua família. E esse relacionamento será influenciado pela semente que vai ser colocada. Depois, Moisés, que ao ser treinado na ciência, nas artes, no palácio de Faraó, e é assim, o nosso caráter ele vai sendo moldado de acordo, né, com a nossa vida. Então Moisés teve ali cerca de, vamos falar assim, vamos chutar, né, os 10 anos ali com a família e 30 anos lá com Faraó. Esses 30 anos com Faraó foi moldando o caráter de Moisés e tornou ele um homem violento, a ponto dele matar uma pessoa com a própria mão para poder querer fazer justiça. E detalhe, a sementinha que a mãe dele colocou no coração levou ele a ter um amor tão grande pelo seu povo, por Deus e por justiça. Olha que coisa linda! E a Bíblia fala que Jesus é a nossa justiça. O problema é que, como Moisés teve seu caráter por grande tempo moldado dentro da casa de Faraó, ele foi querer fazer justiça com as próprias mãos, né? Ou seja, ele precisava aprimorar a semente que foi lançada, precisava de um cuidado, às vezes precisava ali ser podada, precisava ser regada um pouquinho mais. Porém, como ele foi para a casa de Faraó, se afastou ali da família, do povo de Deus, né?
E ele foi se tornando muito violento a ponto de querer fazer justiça com a própria mão. Crente cristão não faz justiça com as próprias mãos, porque o Senhor é a nossa justiça. Esse é um dos nomes de Deus na Bíblia. Então, Moisés agora sai da casa de Faraó após matar, essa pessoa com as próprias mãos, e ele foge para o deserto. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele foi impelido, ele foi levado, é como se ele tivesse sido obrigado a ir ao deserto. O que Jesus faz no deserto? Por 40 dias, ele jejua, ele ora para vencer o maligno. Jesus foi levado ao deserto por 40 dias, Moisés foi levado ao deserto por 40 anos. Para quê? Para ele ser preparado, para que vamos falar assim, toda aquela má formação do caráter de Moisés fosse tirado dele. Tanto que a Bíblia faz referência a Moisés como sendo o homem mais manso que já existiu ali na sua época. A mansidão era clara em Moisés. Por quê? Porque aquele espírito de violência que entrou em Moisés por causa das artes marciais que ele praticava, por causa do seu convívio ali na casa de Faraó, tornou ele muito violento. Aí quando ele foi para o deserto, isso foi sendo tirado dele. Porque agora Moisés, ele não estava mais envolvido com a casa de Faraó, ele estava envolvido em cuidar das ovelhas do seu sogro. Então ele ia para o deserto, ele dormia ao relento, ele passava por o forte calor do dia, um sol causticante, ele passava pelo frio. Nós vemos esse relato quando Jacó fala com Labão, Jacó falando por tudo que ele passou nos anos que ele estava cuidando ali das ovelhas de Labão, o sofrimento que era você estar ora em 50, 60 graus durante o dia e ora 0, menos 5, menos 10 graus durante a noite. Isso vai detonando o corpo da gente, vai fazendo a gente envelhecer mais rápido. Porém isso, contando com a solidão do deserto, vai transformando o nosso caráter. Por isso que passar tempo sozinho com Deus ajuda a transformação do nosso caráter, ajuda a geração do fruto do Espírito com seus 9 gominhos nas nossas vidas. Nós temos que entender, muitas vezes a gente quer estar no meio do povo, quer estar o tempo todo com pessoas, não, mas a Bíblia mostra que quando nós passamos tempo sozinhos com Deus, nós começamos a adorá-lo, e o Salmo 115 fala que eu vou me parecer com aquilo que eu adoro. Então se eu passar tempo sozinho adorando a Deus, eu vou começar a me parecer com Deus, eu vou começar a ser santo como Ele é santo, e o fruto do Espírito vai começar a ser evidente na minha vida. Moisés passou por isso, tanto que a mansidão é um gomo do fruto do Espírito que Moisés carregava. O amor de Deus, que é um amor sacrificial, e Jesus fala que nós temos que dar a nossa vida por aquele que nós amamos, como ele assim fez, estava no coração de Moisés, porque Moisés falou: Senhor, se o Senhor for matar o povo, risca o meu nome do livro da vida, não tem por que eu viver. O que é isso? É um amor sacrificial, que nós precisamos carregar em nós. É o fruto do Espírito que é cultivado quando nós temos tempo sozinho com o Senhor, quando nós estamos no meio do rebanho, porque Moisés estava com o rebanho do seu sogro. Então ele passava tempo sozinho com Deus, e ele passava tempo no meio do rebanho. Olha que coisa maravilhosa. Quanto mais tempo você passar na igreja, em comunhão com os irmãos, mais o seu caráter vai sendo transformado. Quanto mais tempo você passar sozinho com Deus, na sua intimidade, no lugar secreto, entra no teu quarto e fecha a porta, mais o seu caráter vai ser transformado. Então eu tenho que equilibrar a minha vida, para viver a vida secular, estudo e trabalho, família, porém eu tenho que ter tempo sozinho com Deus, e eu tenho que dedicar o quanto eu puder de tempo na igreja. Porque é assim que se formam os profetas, é assim que se formam os líderes, é assim que se forma irmãos e irmãs que vão morar no céu. Está na Bíblia. Então Moisés, ele foi para o deserto, 40 anos de processo no deserto. Agora, do nascimento até, vamos falar assim, findar o ciclo do deserto,
deu 80 anos. A Bíblia, ela não deixa o relato claro, né, do nascimento até os 80 anos, de quantas vezes Deus falou com Moisés. Mas ao nosso entender, ao ler os textos, Deus não falou claramente com Moisés nenhuma vez durante esses 80 anos. Vamos falar assim, Moisés teve contato com Deus no período que ele estava com a sua mãe até ser desmamado. Vamos botar aí 7 anos, né, mais ou menos. Fala que é de 4 a 7, 10, mas vamos botar 10, vamos arredondar. Então 10 anos ele teve contato com a palavra do Senhor, ele teve contato com Deus através dos seus pais, talvez ele tenha tido alguma experiência, não sei, mas a questão é que ele foi para a casa de Faraó, depois ele foi para o deserto, não há relato de que Deus falou com ele. Mas a semente que a sua mãe colocou no coração, o senso de justiça, o amor pelo povo, pela igreja, pelo Senhor e pela palavra de Deus, continuavam firmes no coração dele. Então Moisés, ele não foi movido por sentimentos, Moisés não foi movido por experiências, Moisés foi movido pela semente que foi plantada, e nós precisamos ser movidos pela semente que é a palavra de Deus. Aí quando completa esses 80 anos de vida de Moisés, de ter passado um tempo com seus pais, um tempo bem pequeno, depois grande parte da sua vida na casa de Faraó, e depois a outra metade da sua vida no deserto, trabalhando muito. Quer ser líder? Líder precisa trabalhar. Moisés trabalhou muito ali para o seu sogro, mas trabalhou muito mesmo. Para ser líder eu preciso trabalhar, porque Deus nos criou para trabalho, para cuidar, está lá em Gênesis capítulo 2, é para cultivar o jardim, nós precisamos trabalhar, precisamos ter o nosso salário e ajudar aqueles que passam necessidade, diz o apóstolo Paulo. Quem não trabalhe, trabalhe, ou melhor, quem roubava, não roube mais, trabalhe e compartilhe com quem precisa dizer. Moisés, ele teve o seu chamado ali no seu local de trabalho, no deserto. Moisés foi chamado por Deus para uma obra no deserto. Ou seja, a sementinha que a sua mãe colocou, a Deus falou com os nossos pais, com Abraão, com Isaac e Jacó, fez uma promessa para Abraão, a sua descendência vai ser levada para o Egito, depois vai ser resgatada, ela vai ficar 400 anos lá. Moisés se lembrava dessas palavras. Aí quando Deus o chama, o atrai ele com aquele fogo que não se consumia na sarça, não destruía aquela planta, quando ele atrai a presença e começa a falar com Moisés, aquilo marcou definitivamente a vida de Moisés. E quando nós temos, vamos falar assim, um chamado para a liderança, Deus vai falar conosco. E nós vemos na palavra de Deus, os grandes líderes do povo, eles têm um chamado diretamente de Deus. Às vezes o profeta vai lá e fala, né? Assim diz o Senhor, você vai ser isso, você vai para tal lugar e blá, e blá, blá. Muito legal, glória a Deus, Deus dando sinais. Deus faz isso? Faz isso. Mas entenda que todos os profetas, todos os líderes da Bíblia, Deus falou diretamente com eles. Então, se eu tenho um chamado hoje para ser um líder, Deus vai falar comigo. Por quê? Porque quando você é chamado para algo específico. Estou falando em relação à liderança. Porque existem dois chamados. Existe o chamado universal dos crentes, para pregar o evangelho a toda criatura, para fazer discípulos, para ser santo como o Senhor é santo. Esse é um chamado universal que é para todos. Porém, tem o chamado individual específico, que Deus nos chama para realizar uma obra. Então, às vezes ele me chama para fazer algo, ele chama outra pessoa para fazer outra coisa diferente, e nós realizando aquilo que Deus nos chamou para fazer, a obra se completa. Então, temos chamados. Só que, como que eu descubro o meu chamado? Deus vai falar comigo. Eu vou orar, vou buscar, e Deus vai falar. Deus vai falar, eu te quero como pastor, para ensinar o meu povo. Eu te quero como pastor para
cuidar do meu povo. Não, eu te quero como um apóstolo para ser enviado, para plantar igrejas, para estar entre as nações. Eu te quero como um profeta, para você poder falar aquilo que eu tenho para falar para o meu povo, chamando ele para o arrependimento, apontando os seus erros. Eu te tenho como um evangelista, um ganhador de almas, que vai viver na rua buscando almas, trazendo para dentro da igreja, curando enfermos, expulsando demônio. Tem muitos chamados, tem muita coisa que eu te quero como um ministro de louvor. Tem muita coisa. E Deus vai falar conosco. Muitas vezes Deus, vamos falar assim, ainda não falou e nós já estamos lá envolvidos com as atividades. E é isso mesmo. Quanto mais você se envolver com o trabalho, com a comunhão, com a intimidade com Deus, vou falar assim, mais rápido ele vai falar com você. Então Moisés, ele teve um chamado que marcou a vida dele. Eu tive um chamado que marcou a minha vida. O Espírito Santo foi gerando um desejo no meu coração para ser um pastor. Desde a primeira semana que eu me converti, ele foi gerando isso. Eu nem sabia o que era ser pastor, porque eu já me converti já um pouco, com uma idade um pouquinho mais avançada, né? Ele foi gerando, até chegar no momento que ele foi dando sinais, foi usando profetas, mas o que marcou foi quando, num sonho, Deus enviou um anjo para falar comigo, e aquilo marcou o meu chamado. E pode acontecer qualquer coisa nessa terra, qualquer problema, dificuldade, qualquer situação, eu sei qual o chamado que eu tenho, porque Deus me chamou. E isso marca as nossas vidas. O homem pode falar, não tem jeito, você não serve para isso, não vai dar certo, esquece esse negócio. Deixa ele falar, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem me chamou. E quem me chamou, quem começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la. E foi essa convicção que Moisés teve. Ele falou, eu sou incapaz, eu não consigo falar, não tem como, Faraó quer me matar, o povo não vai me reconhecer. Moisés, fica quieto, sou eu, o Deus eu sou, aquele que era, é e será, esse Deus que está te chamando, e eu te capacito, eu sou contigo. Então, essa experiência de Moisés na sarça, Êxodo capítulo 3, é coisa maravilhosa, que todos nós temos que buscar ter. Pastor, mas eu não tenho chamado para ser líder. Não interessa, busque ouvir a voz de Deus, porque Deus vai falar o que Ele quer de você, de forma individual. Às vezes Ele vai te chamar para visitar asilos, para ir lá conversar com as pessoas, orar, fazer um culto, levar a esperança, a alegria para aqueles que na teoria já estão abandonados. Deus pode ter algo profundo na sua vida, mas você precisa ouvir a voz dele. E esse chamado, quando Deus fala diretamente conosco, é algo tão forte, é algo tão maravilhoso, que ser humano nenhum pode tirar de nós. Nós podemos até nos esquecer, nós podemos até negligenciar, podemos até nos afastar, mas quando é Deus que chama, Ele vai ficar em cima de nós. E Moisés, agora nós vamos ler o texto, base aqui da nossa aula. Quando Moisés, que foi comissionado por Deus para tirar o povo do Egito, fazendo grandes prodígios, sinais e maravilhas em nome do Senhor, vai com o povo para o deserto, ele precisa conduzir esse povo até entrar na terra prometida. E estima-se que era cerca de 3 milhões e meio de pessoas. É como se a gente pegasse aqui o estado do Espírito Santo, por exemplo. Um homem, Moisés, conduzindo esses milhões de pessoas. E assim, quando tem muita gente, dá muito problema. Pouca gente já dá problema, agora imagina muita gente. Então tinha problema da área civil, tinha problema da área religiosa, tinha problema de relacionamento familiar. Todos esses problemas que nós vemos e vivemos hoje, nos nossos dias, tinha na época de Moisés. Que o povo teve uma mentalidade de ser escravo no Egito. O povo trabalhava pesado no Egito. Então tinha muito problema.
Aí quando eles vão para o deserto, que não tem mais comida, não tem bebida, eles precisam agora viver pela fé, porque nós somos chamados para ser justos e nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Nós somos chamados a viver pela fé. O povo foi chamado para viver pela fé. Porém, quando eles viram as dificuldades, é difícil viver pela fé. Então imagina a quantidade de problemas que deu ali no meio do povo. É terrível. E Moisés era o juiz, era aquele que julgava os problemas do povo. Se hoje o nosso sistema judiciário, vamos assim falar, não consegue dar conta de um estado, dos problemas que tem isso com vários juízes, com toda uma estrutura eletrônica e tal, imagina Moisés, sozinho, sem internet, sem computador, para dar conta de 3,5 milhões de pessoas cheias de problemas. É terrível, isso gera sobrecarga, essa sobrecarga vai gerando uma estafa, vai gerando um estresse, vai gerando preocupação, vai gerando ansiedade, porque não é tudo que a gente consegue resolver. Então a preocupação vai gerando ansiedade, vai caminhando para ser uma depressão, um esgotamento, um cansaço contínuo e terrível, até levar à morte, ao suicídio, a síndromes de pânico e outras coisas. Por quê? Porque nós precisamos de descanso. E outra, ninguém faz nada sozinho. Então lá em Êxodo 18, a partir do versículo 14, diz assim: vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Moisés estava sozinho julgando toda aquela população. Imagina a quantidade de problemas, o dia inteiro julgando. E não é um dia não, é todo dia. Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem que ensinar o povo a consultar direto a Deus, tem que ensinar o povo a buscar a Deus, senão o pastor fica sobrecarregado. E as pessoas, elas já têm uma tendência a ser independente, porque você começa a sua vida sendo dependente dos seus pais, e parece que você não quer desmamar, você quer continuar dependente deles a vida inteira. Por quê? Porque é mais fácil, né? Eu começar a buscar a Deus por mim mesmo, dá trabalho. Então é mais fácil eu ter o profeta, eu ter a irmã da oração, eu ter alguém que eu posso correr a hora que eu precisar. Isso sobrecarrega o profeta, isso sobrecarrega os pastores, isso sobrecarrega os irmãos de oração. Não, nós temos que ensinar o povo a buscar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O ensino da palavra de Deus não pode estar na mão de uma pessoa. Nós temos que ter uma congregação onde todos ensinem, todos discipulem, todos sejam capazes de gerar vida. E o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Agora imagina Moisés ali na posição profeta, chamado por Deus, exercendo o seu ministério, trabalhando muito para o reino de Deus. Vem seu sogro e fala: não é bom isso, hein? Ó. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tu as coisas de Deus. Ele está dando conselho. Muitos de nós hoje não ouvimos conselho. Alguns até querem conselho, mas não botam em prática. Por quê? Porque essa sociedade, os poderes deste século que estão aqui, que dominam, as potestades dos ares que dominam este século, o meio em qual nós vivemos, eles nos levam ao seguinte pensamento: eu sou dono do meu nariz, ninguém manda em mim, não tem que dar satisfação para ninguém, muito menos ficar ouvindo conselho. É isso que o diabo coloca nas nossas mentes. Não. Salomão, quando começou o seu reinado, ele tinha lá os seus conselheiros. Davi tinha os seus conselheiros. Em Provérbio fala lá 3 vezes: antes de sair à guerra, consulte uma multidão de conselheiros. E nós estamos em guerra constante. Quando nós nos convertemos, nós passamos a fazer parte do exército de Cristo, somos bons soldados de Cristo, nós temos a armadura de Deus para ir para a guerra, e nós precisamos de conselho para tudo.
Tem pessoa que faz as coisas, não está nem aí, nem pergunta nada para o pastor. Vai tomar uma decisão, e às vezes a decisão são coisas sérias, não perguntam, não falam, não pede para o pastor estar orando junto, não pede para os obreiros estarem orando. Ela é dona do próprio nariz. Pessoas que estão dentro da igreja há anos vão tomar decisões e elas não pedem conselhos. Aí elas fazem. Daqui um tempo quebra a cara, começa a vir enfermidade, começa a dar tudo errado, não sabe o que aconteceu, porque ela foi para a guerra sem consultar uma multidão de conselheiros. E entenda, o seu pastor é a sua autoridade espiritual. Ele é a pessoa escolhida por Deus para te dar conselhos. Tem alguns que saem buscando conselho na internet, em live, corre para cá, vai na casa de um, vai na casa de outro. O seu pastor é a pessoa escolhida por Deus para te dar conselhos. Ele é seu líder, é a sua liderança. Deus comissionou ele para isso. E você precisa entender. Então, ele continua. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Para que julgue este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti. Mas todo negócio pequeno eles o julguem assim. A ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isso fizeres, e Deus tu mandar, poderás então subsistir assim, também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro, e fez tudo quanto lhe tinha dito. Quem é cheio do Espírito Santo dá ouvidos a conselhos. Jetro era um sacerdote, autoridade espiritual sobre Moisés. Moisés cuidava do rebanho de Jetro. Moisés ouviu o pastor Jetro. E olha que interessante, Jetro está falando assim, ó, você precisa de diáconos, você precisa de obreiros, você não pode fazer tudo sozinho, você precisa de ajuda no ministério, porque aonde você não conseguir chegar, os obreiros chegam. Você não consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, mas vários obreiros conseguem. Você pode estar numa casa, outro em outro, outro nesse lugar, aquele. É a mesma coisa que aconteceu em Atos capítulo 6. Agora os apóstolos cheios do Espírito Santo, ao ver aquela multidão necessitada, ele fala, ó, vamos instituir os diáconos, aqueles que vão cuidar da multidão, para que nós possamos, verso 20, declarar-lhes os estatutos e as leis, e fazer saber o caminho que deve andar e a obra que devem fazer. Eles falaram isso em Atos 6, eles falaram, nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Êxodo capítulo 18, verso 20, é o ministério da palavra que Jetro está aconselhando Moisés a fazer. Aí o Espírito Santo foi lá e colocou isso no coração dos apóstolos. Vocês que são a liderança, vocês precisam se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Só que se eu ficar o tempo todo atendendo o povo, eu não tenho tempo para a oração, para o lugar secreto, para a intimidade. Aqueles 40 anos que Moisés teve de intimidade com Deus no deserto, de ficar sozinho, de ter o caráter transformado, acabou. Agora ele ficou sobrecarregado o tempo todo trabalhando. Não. Se os obreiros trabalharem, se cada membro da igreja trabalhar, a liderança vai ter tempo para perseverar na oração e no ministério da palavra. E isso é importantíssimo, está na Bíblia. E continuou, e escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo, e o negócio árduo traziam a Moisés. Todo o negócio pequeno julgavam eles. Então despediu Moisés o seu sogro, que foi a sua terra. E olha, Moisés escolheu esses homens. Então, quando nós estamos no ministério, quando eu sou um líder, né, quando eu tenho um chamado, eu tenho um chamado direto para Deus. Deus me chama, fala comigo, e eu tenho um compromisso com Deus para com esse chamado. Às vezes Deus me chama e eu ainda não fui consagrado para aquela função, vamos falar assim, né, para aquele chamado.
Mas se Deus chamou, mais vale obedecer Deus do que os homens. Ou seja, debaixo da autoridade do meu pastor, eu vou exercendo aquele chamado que Deus me deu, né, com a bênção do meu pastor, mesmo sem ter sido consagrado. Os diáconos em Atos 6 foram consagrados, foram separados para o diaconato, porém eles já exerciam o papel e a função de diáconos. Eles só foram confirmados pelos apóstolos. Então, quando Deus te chama, você já vai trabalhar em cima do chamado. Porém, vai chegar um momento que os homens vão te confirmar. Então, na igreja nós temos, vamos falar assim, muitas funções, muitos afazeres. Tem o louvor, tem o ensino, tem o cuidado das crianças, tem a limpeza, tem um monte de coisa. Isso, o Moisés, pastor, pode escolher e separar pessoas para essas funções, para elas trabalharem. Porém, quando é algo relativo ao chamado, Deus vai falar diretamente com a pessoa e depois vai falar com a sua autoridade, que vai confirmar esse chamado de Deus para a vida da pessoa. Mas para nós exercermos cargos na igreja, funções, papéis de liderança, nós precisamos aprender a ouvir. Primeiro, ouvir a voz de Deus. Depois, ouvir as pessoas. Não quer dizer que você, com Deus é assim, Deus você ouve, concorda e obedece sem duvidar. As pessoas você ouve, não quer dizer que você vai concordar, você vai ouvir, julgar e aconselhar. Você não vai dar conselho para Deus, você vai dar conselho para as pessoas. Mas para eu poder dar conselho, eu tenho que conhecer uma multidão de conselheiros, eu tenho que conhecer a Bíblia. Então, eu tenho que aprender a ouvir. Mas primeiro eu tenho que ouvir a voz de Deus, para depois, ao ouvir as pessoas, eu conseguir aconselhar ela. Como eu disse, não quer dizer que você vai concordar. Muitas vezes nós provamos as pessoas, né? Porque a Bíblia fala que o obreiro tem que ser provado. Às vezes aquela pessoa ela tem um chamado para ser obreiro. Às vezes Deus já mostrou algo para o pastor está quietinho, o que ele faz? Ele começa a provar a pessoa. E às vezes ele prova dando tarefas, às vezes ele prova tirando tarefas, às vezes ele pega pesado com a pessoa, às vezes ele pega leve. Há momentos, há fases. Para quê? Para que o caráter seja transformado, para que se revele aquilo que está no coração da pessoa, porque todos nós precisamos de crescimento, né? Tem uma enfermidade que chama doença do crescimento. Isso é terrível. Por que isso é terrível? Porque conforme a pessoa vai crescendo, vai doendo partes do corpo. Mas isso é necessário, faz parte. Depois que ela já atingiu sua estatura adulta, as dores param. Às vezes é necessário passar por dor. Às vezes é necessário passar até por humilhação. Para quê? Para que nós tenhamos o nosso caráter moldado. Assim como Cristo passou por tudo isso, nós precisamos passar. Para nós sermos forjados líderes. E mais importante, hein? Durante agora os outros 40 anos que Moisés esteve à frente do povo no deserto, não acabou o processo, não acabou o ciclo. Ali ele foi aprendendo mais, ele foi sendo mais forjado, ali ele cometeu erros, presta atenção, ele cometeu erros, estando na liderança daquele povo, daquela multidão, e ele foi aprendendo com seus erros. Os líderes erram, eles são seres humanos, mas eles vão aprendendo com os erros, e nós temos que entender isso na vida dos nossos filhos, porque eles não são super-heróis, eles não são infalíveis, não, eles são pessoas cheias do Espírito Santo, que amam a Deus, amam o povo do Senhor, que erram, e que vão aprender com seus erros, e para todo processo tem um tempo determinado por Deus, e nós precisamos reconhecer isso. Então que Deus te abençoe com mais essa aula em nome do Senhor Jesus.